Bom dia, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre a adsorção em carvão ativado e quem participou desse trabalho foi o Daniel Matias, eu, Ederson Lopes, a Josiane Cruz, a Júlia Kretzer e o Thiago Yunis. Bom, a gente vai começar pela introdução, depois vamos apresentar os materiais e métodos, as análises de resultados e por fim a conclusão. E aqui nos objetivos, do experimento é determinar a relação de equilíbrio de um ácido orgânico e sua concentração em um adsorvente. Outro objetivo também é determinar a determinação da cinética de absorção do ácido acético em carvão ativado. E também estimar o breakpoint da curva de ruptura e dimensionar uma curva de adsorção. E aqui eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre adsorção e absorção. Aqui as partículas absorvidas na adsorção, elas percolam pelo adsorbato e acabam não entrando no adsorbato. Então essa seria a diferença entre os dois. Aqui alguns tipos de adsorbatos. Ali na esquerda o carvão ativado, que foi utilizado no experimento. Ali embaixo a alumina e na direita a argila, Então esses são alguns dos exemplos, Existem vários outros. E é isso. A equação que rege o experimento, a isoterma de Langmuir, essa equação, e a isoterma de adsorção é uma curva de equilíbrio a uma determinada temperatura que é da concentração do adsorbato na fase sólida em função da concentração de adsorbato na fase fluida. Então, isso depende da temperatura, Esses pressupostos da isoterma de Langmuir, eles acontecem, num sítio ativo, que é uma superfície que é completamente uniforme no ponto de vista energético, do adsorbato. E essa é a equação, esse QE significa a concentração de equilíbrio de adsorbato na fase sólida, e o QM seria a capacidade máxima de adsorção do adsorbato no adsorvente. O CE é a concentração de equilíbrio do soluto na fase fluida. E esse KL é a concentração de equilíbrio da adsorção constante e também a constante de adsorção de Langmuir. Materiais e métodos. Os materiais utilizados foram balança analítica, provetas, banho termostático com bandeja agitadora, pipetas volumétricas e graduadas, Erlenmeyer, suporte e bureta, cronômetro e termômetro. As substâncias utilizadas foram carvão ativo, granulômetro entre 14 e 20 mestras ou Tyler, seco a 60 graus Celsius por 2 horas antes de ser usado na experiência. Solução aquosa de ácido acético aproximadamente 0,2 normal padronizada durante o experimento. Solução aquosa de hidróxido de sódio aproximadamente 0,2 normal já padronizada. Fenolftaleína como indicador e água destilada. O procedimento experimental foi dividido em 3 etapas. Primeiramente, foi determinada a isoterma de adsorção, onde foi pego 6 amostras de carvão ativo de aproximadamente 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 8 gramas cada, e foi colocado em 6 frascos de Erlenmeyer limpos e secos de 125 ml. Então, foi adicionado em cada frasco de Erlenmeyer 100 ml de solução aquosa de ácido acético, 0,2 normal, com o auxílio de uma pipeta volumétrica de 100 ml. Foi colocado esses frascos sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático e regulado a uma temperatura entre 20 e 25 graus Celsius, e foi deixado por agitação em torno de 60 minutos até atingir o equilíbrio do sistema. Então, após esse equilíbrio estabelecido,
foi retirado a cada frasco de LMR 2 alíquotas de 10 ml e titulada cada uma com uma solução de hidróxido de sódio, utilizando a fenolftaleína como indicador, tomando um cuidado para não retirar o carvão ativo juntamente com as alíquotas. A segunda parte foi determinar a cinética de adsorção, onde foi pego 6 amostras de carvão ativo, pesado 5 gramas cada, e colocado em 6 frascos de LMR limpos e secos. Foi adicionado rapidamente em cada frasco de LMR 100 ml de solução aquosa de ácido acético 0,2 normal, e imediatamente começou-se a marcar o tempo de adsorção, individualmente para cada frasco de LMR. Foi colocado então um frasco sobre uma bandeja agitadora no interior do banho termostático e foi regulada a temperatura de banho, a mesma utilizada na obtenção da curva de equilíbrio, e deixado em agitação. Então, a cada 5 minutos foi retirado um frasco de LMR do banho e rapidamente foi retirado 2 alíquotas de 10 ml, titulando cada uma com a solução de hidróxido de sódio, e foi utilizado novamente a fenolftaleína como indicador e tomou-se o mesmo cuidado referente ao carvão ativo para não sair juntamente com as alíquotas. E por fim, na terceira parte, determinou-se o breakpoint da curva de ruptura. Pesou-se uma quantidade de carvão ativo granulado necessário para encher a coluna até a marca indicada e colocou-se um tampão de espuma no topo do leito. Foi colocado também uma proveta de 500 ml ao lado da coluna para coletar o volume total de efluente que iria passar durante toda a operação. Então, iniciou-se a alimentação contínua de solução de ácido pela coluna e foi regulando a vazão entre 2 a 3 ml por minuto, que é aproximadamente 1 gota por segundo, observada no bico do dosador na entrada da coluna. Assim que a solução atingiu o topo da coluna e começou a pingar na proveta, foi acionado um cronômetro e inserido devagar e cuidadosamente o eletrodo do pH-metro no topo da coluna, para monitorar o abaixamento do pH ao longo do tempo. Então, o pH inicial estava próximo de 7, e com o decorrer do tempo, com a saturação do leito de carvão, ele começa a aparecer traços de ácido acético no topo da coluna. Quando a solução que sai no topo da coluna apresentar uma concentração ácida em torno de 0,02 normal, então é interrompido o experimento, fechando a alimentação e registrado o tempo total decorrido e o volume que passou pela coluna, coletada na proveta. Bom, partindo agora para a análise de resultados do experimento de adsorção, a gente comparou as curvas obtidas e os resultados dos relatórios anteriores do ano de 2017, que foram os que tiveram resultados similares. E como o ácido acético possui apenas uma hidroxila liberada por molécula, se torna muito fácil de usar essa consideração de que passar os valores de massa para molar, e assim facilitando os cálculos. Então, a concentração de ácido foi calculada pela seguinte relação estequiométrica da reação ácido-base, considerando a concentração de ácido inicial menos a concentração de ácido final. Os resultados obtidos ao longo do tempo fizeram uma isoterma de adsorção um pouco semelhante entre experimento A e experimento B. Ambos acabaram sendo isotermas do tipo 2 e apresentaram o mesmo comportamento, com uma parte meio constante, meio que uma função de terceiro grau ali, como descrito nas imagens. Além disso, usando a isoterma de Langmuir, então a fórmula da isoterma, né, de x dividido por w é igual a xs vezes kl vezes c dividido por 1 mais klc, a gente consegue linearizar isso e encontrar, inclusive, os coeficientes linear e angular de cada uma das retas. Comparando do experimento A com o experimento B, a gente nota que o experimento A teve um resultado menos linear que no experimento B, então não tão correto como uma isoterma de Langmuir, e o experimento B possuiu muita linearidade, de 0,97 ali, o R ao quadrado. Se analisarmos também os coeficientes, eles foram, o coeficiente angular foi relativamente próximo, mas o coeficiente linear não, foi bem diferente entre os dois.
e os XS foram de ordens diferentes, o que também é bem significativo, e os KLs também foram de ordens diferentes, um sendo 18 e o outro apenas 1,37 litros por mol. Na segunda etapa do experimento, os alunos adicionaram uma quantidade conhecida de adsorvente e uma quantidade também conhecida e determinada de adsorbato, com a variação do tempo até obter o equilíbrio. Então, a partir desse dado, eles obtiveram o gráfico de número de mols em função do tempo. E tanto no experimento A quanto no experimento B, a gente pode observar um crescimento linear em relação da quantidade de ácido absorvido. E esse padrão ele é seguido até se obter o equilíbrio, ou seja, a saturação. E além do gráfico do número de mols absorvidos em função do tempo, eles também obtiveram o gráfico de número de mols pela massa de adsorvente em função do tempo, né? Esse gráfico também pode ser obtido. Então, a gente também pode verificar um crescimento linear e, além disso, a partir dele, a gente consegue tirar a velocidade, que é o próprio coeficiente angular, a velocidade específica de adsorção. Então, como a gente pode ver, o coeficiente angular da reta obtida no experimento A não é o mesmo valor que eles indicaram como da velocidade. Então, a gente não entendeu como que a velocidade foi obtida nesse caso, né? Então, eles indicaram que a velocidade específica de adsorção era igual a 3 vezes 10 a menos 6, mas o coeficiente angular deles obtido foi de 7 vezes 10 a menos 7. Já no experimento B, a velocidade específica de adsorção corresponde exatamente ao coeficiente angular da reta obtida. Então, eles fizeram, obtiveram esse valor da maneira mais correta. Por fim, foi então proposto um exercício que dizia que uma indústria possui um efluente aquoso de ácido acético com uma concentração de 12 gramas por litro e uma vazão constante de 600 litros por hora, que a temperatura está entre 20 e 25 graus. Então, deseja-se diminuir a concentração desse efluente para, no máximo, 1,2 gramas por litro, que é uma exigência de órgãos ambientais. Então, digamos que nós somos contratados para dimensionar uma coluna de adsorção leito fixo com carvão ativo, idêntico ao utilizado no experimento, para operação em regime contínuo. E também a gente ficou sabendo, que a indústria possui vários cilindros de 5 metros de altura e 1 metro de diâmetro que podem ser aproveitados. Então, nesse caso, a gente vai apenas comentar do experimento B, que foi o único que calculou realmente e realizou esse exercício proposto. Bom, então, para a elaboração dos cálculos solicitados pelo exercício, a equipe do experimento B, do ano de 2017.1, utilizou a metodologia de resolução conforme era solicitado no enunciado, que era baseada no exemplo 16.4 do livro Princípio das Operações Unitárias. Então, dessa forma, essa metodologia também diz que a curva de operação ela vai ser obtida, então, com base nos dados do problema e a curva de equilíbrio por meio dos dados experimentais. Então, a partir dessa curva e na metodologia aplicada na referência citada, eles obtêm o tempo de equilíbrio, que foi de aproximadamente 37 horas, ali, 36,9, resultando num uso mensal de 20 leitos, massa total por mês de 1.700 quilos, ou resultando num valor de aproximadamente R$5.000. Após a análise dos resultados, partimos agora para as conclusões tomadas e sugestões de melhoria para próximos experimentos. Analisando os experimentos dos anos anteriores, percebemos que a precisão dos equipamentos não estava das melhores, então eles poderiam ser calibrados para que houvesse uma melhor qualidade nos resultados experimentais e ajuste com o experimento realizado. Além disso, seria necessário mais pontos experimentais
tirados com intervalos de tempos menores, para que os gráficos ficassem mais adequados e fosse mais possível uma melhora na visualização dos resultados. Uma outra sugestão seria um tempo maior de experimento, para que a gente tivesse uma cinética mais visualizada, né? Uma curva cinética melhor. E também outra coisa que a gente percebeu foi a falta de reprodutibilidade, já que em cada um dos experimentos que a gente visualizou, cada um dos 3, os resultados foram consideravelmente distintos entre eles. Então essa comparação fez a gente perceber que talvez, pelos motivos citados anteriormente, não teve uma reprodutibilidade tão boa entre os experimentos. Outro ponto seria a sugestão de uma cinética ser realizada antes da isoterma, porque assim a gente poderia determinar o tempo de saturação para ser utilizado na isoterma, né? Por fim, como a Júlia mencionou, um grupo não fez uma relação correta entre a velocidade de adsorção e o coeficiente angular do gráfico. Então fica essa observação e sugestão para tomar mais cuidado com esses termos. Aqui temos as referências utilizadas na elaboração desse trabalho. E muito obrigado pela atenção. Uma boa semana a todos.